Jesus amado, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua santidade, diante da Tua glória, diante da nossa condição, ó Deus, de insuficiência, de indignidade, mas pela Tua graça, Senhor, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, que o nosso coração seja maleável, seja aberto, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Esse é o nosso desejo e o nosso clamor, ó Deus, para que, ó Deus, isso que o Senhor transmite na Tua palavra não seja letra, mas seja, ó Deus, uma transmissão viva do Teu coração, do Teu sentimento e do Teu pensamento, Senhor, para que nós possamos andar contigo e estar preparados para tudo aquilo que vem sobre nós nesses próximos dias e anos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ok, nós estamos então dando sequência nesse último dos últimos 4 reis, e nós estamos no último desses 4, que é Zedequias. Nas últimas aulas temos visto que esse período de 11 anos de Zedequias, esses primeiros 8 anos não temos muitas informações nos livros de Reis e Crônicas, muito poucas informações. O que nós sabemos é que em algum momento, nesse período, ele se rebelou contra Babilônia. Aí nós estamos procurando outras informações, outras complementações nos livros dos profetas. Até agora a gente tem falado mais do profeta Jeremias, que o Jeremias estava presente em todos esses últimos 4 reis, falou durante esse tempo e falou com eles especificamente. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro profeta contemporâneo, que é o profeta Ezequiel. Então hoje nosso tempo nós vamos gastar um pouquinho nos primeiros capítulos de Ezequiel, só para dar assim não vamos fazer um estudo do profeta Ezequiel, mas a ideia é pegar um pouquinho do que Ezequiel estava falando. Jeremias, ele fala, tem profecias, a gente viu algumas coisas, mas Jeremias também relata alguns acontecimentos. Então, na última aula, a gente viu um confronto entre o profeta Jeremias e um outro profeta e outros profetas. Ezequiel, ele não está em Israel, ele foi para o cativeiro da segunda leva, que foi nesse terceiro rei. Nesse período do terceiro rei, no final, ele só governou 3 anos, né, esse rei Joaquim. Então, no final desses 3 anos, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, levou a segunda leva, porque a primeira foi durante o período do pai dele, né, Jeoaquim. Okay? A primeira leva foi Daniel, na segunda foi Ezequiel, e a terceira vai acontecer no final. A terceira é absoluta, o final da cidade de Jerusalém, é o momento final desse reinado. Então, Ezequiel, ele foi para o cativeiro junto com o próprio rei. Esse rei Joaquim também foi para o cativeiro. Então, Ezequiel foi junto. Então, vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que nós vamos acompanhar um pouquinho. Se você está com o esboço, nós estamos no ponto 5 aqui, né, que vai falar. Eu só coloquei assim, que Ezequiel no cativeiro recebe visões a respeito das abominações que eram feitas em Jerusalém. Então, Ezequiel não está em Jerusalém, ele já está no cativeiro. Porém, ele profetiza e vê, como nós vamos mostrar um pouquinho hoje, ele é levado pelo Espírito de Deus a ver o que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele está lá no cativeiro, ele fala para o povo do cativeiro também, ele fala sobre o coração deles, ele está profetizando. Claro que a profecia dele tem como alvo o povo que está no cativeiro.
eles não tinham internet, não tinham como mandar essas mensagens. A gente não sabe nem se as profecias de Ezequiel chegavam ao povo que estava em Jerusalém, a gente não sabe. E uma coisa interessante é que Jeremias não menciona Ezequiel, em nenhum lugar no livro de Jeremias ele fala do profeta Ezequiel, e Ezequiel não fala de Jeremias. Agora Ezequiel fala de um outro profeta contemporâneo, ele fala de Daniel. Daniel é mencionado, porque Daniel também é contemporâneo, né? Então, Daniel já tinha ido para o cativeiro antes. Daniel estava em Babilônia. Ezequiel foi para o cativeiro de Babilônia, mas ele não estava na cidade de Babilônia, porque eles colocavam os que eles levavam cativos, eles colocavam em várias regiões. Então, Ezequiel, eles não sabem, os estudiosos que estudam esses lugares e tal, eles não sabem dizer exatamente, porque ele fala que, no versículo 1, ele fala: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Então, esse rio Quebar, não tem um rio com esse nome hoje, eles acham que ficava assim um tanto ao norte de Babilônia, na região que hoje é o Iraque, mas não sabem dizer com muita precisão onde que é esse lugar. Mas é importante saber assim, ele estava junto com outros cativos. Aparentemente eles levavam uma vida relativamente normal, não sei, a gente não sabe assim, até que ponto que eles conseguiam se manter, se eles tinham que fazer algum tipo de trabalho escravo, mas parece que eles levavam uma vida relativamente normal, mas estavam distantes da terra, estavam na terra do cativeiro. E uma coisa interessante sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel, que ao contrário de Jeremias, que eu já mostrei, que Jeremias não é organizado cronologicamente. Então a gente tem que ficar procurando, sim. Tem capítulos que a gente nem sabe em Jeremias quando que foram, mas os que têm alguma nota de data, de época, não está na ordem cronológica. Então Jeremias assim vai para frente, vai para trás, né? Então você tem que procurar. Ezequiel não, Ezequiel é um livro bem cronológico, no sentido assim, né? Ele começou, né? Mais ou menos para vocês terem uma ideia, assim, só para a gente se situar. Então ele fala, no versículo 1, ele fala do 30º ano. Esse 30º ano, que também é uma coisa meio em dúvida, porque ele não vai usar esse tipo de ano depois. No versículo 2 ele fala: no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Olha aqui, ó, rei Joaquim. Quando que o rei Joaquim foi levado para o cativeiro? No final do período dele de 3 meses. Mas o interessante sobre isso quando é que o rei Joaquim foi levado para o cativeiro? Quando acabou o reinado dele. Quem começou a reinar depois dele? Zedequias. Então, quando fala 5º ano do exílio do rei Joaquim, é a mesma coisa de falar o 5º ano do reinado de Zedequias, porque assim que Joaquim foi para o cativeiro, Zedequias começou a reinar, ok? E daí para frente, no resto do livro de Ezequiel, ele sempre vai falar 5º ano, 6º ano, 8º ano, 11º ano, 12º ano, sempre em relação a esse. A gente pode fazer um paralelo com o reinado de Zedequias e depois, porque Ezequiel vai continuar profetizando no 12º ano, no 20º ano, tal. Nessa época Zedequias já não estava mais reinando. Ezequiel, das profecias que nós temos aqui, ele profetizou durante um período de 20 e poucos anos, 22, 20 e poucos anos, que tem pelo registro que nós temos aqui. Jeremias abrangeu um período maior, pelo menos Jeremias era mais velho também. Ezequiel, eu não sei, que ele começou no 13º ano, 17, 18, mas uns 40 anos ou mais. Jeremias abrangeu acho que uns 50 anos, porque Jeremias também continuou. Depois do final de Zedequias, ele continuou ainda. Agora, quem abrangeu um tempo enorme foi Daniel, que Daniel começou no meio desse período de Joaquim e foi até
até o final dos 70 anos de cativeiro. Daniel era bem jovem, mas Daniel vai tendo visões e continua falando até no começo dos reis da Pérsia. Então, quem abrangeu um período bem longo de tempo foi Daniel. Jeremias foi bastante tempo também, e Ezequiel, pelo menos os registros aqui, são 20 e poucos anos. Ezequiel também, mais ou menos a mesma idade de Daniel, só que Ezequiel foi para o cativeiro 7 ou 8 anos depois de Daniel. Então, voltando para o versículo 1, são só coisas meio curiosas, assim, não tem a ver necessariamente com o conteúdo, mas só para falar sobre esse 30º ano. No versículo 1 que ele fala 30º ano, o que seria esse 30º ano? Porque ele nunca mais fala sobre 30º ano, daí em diante é sempre assim, seguindo essa sequência. Ele começou 5 anos depois que ele foi para o cativeiro. E esse 30º ano, a maioria dos estudiosos acha que era a idade dele, no 30º ano da minha vida. Ele não fala, mas provavelmente era. Pelo menos a gente não tem nenhuma outra hipótese melhor. Alguns falam assim, foi 30 anos depois que Josias achou, que dá mais ou menos certo, quando Josias achou o livro, a lei, né, no templo de Deus. Mas ninguém nunca fez uma referência a esse ano. Então, agora, se você pensa, Ezequiel, ele tinha ido para o cativeiro 5 anos antes, talvez, se essa idade, ele foi com 25 anos. Daniel foi mais jovem, mas eles eram mais ou menos da mesma idade, porque ele foi antes. Versículo 3, nós descobrimos que Ezequiel era um sacerdote. Ele era um profeta, né? Se tornou um profeta agora, mas ele era um sacerdote. E 30 anos é um ano muito significativo, 30 anos de idade. Se é a idade dele, é a idade que Davi começou a reinar, é a idade que Jesus entrou no ministério, né? Então é uma idade, e é a idade que todos os sacerdotes começavam a exercer o ministério deles. O soldado ia para a batalha a partir de 20 anos de idade, mas os sacerdotes, se você volta lá para Números, quando fala assim, quando eles faziam os recenseamentos e tal, assim, o povo em geral, eles contavam de 20 anos para cima, que era a idade quando eles podiam ir para a guerra. Agora, os sacerdotes, eles eram contados, entravam na contagem a partir de 30 anos de idade, que era quando eles eram aptos, quando eles eram chamados para exercer o ministério deles, levitas e sacerdotes na casa de Deus, né? Então, é uma coisa também pode ser significativa. Mas, ok, esse é só mais ou menos um fundo para a gente ter uma ideia. Então, que eu quero mostrar? Que, assim, eu estou fazendo questão de mostrar que essas primeiras profecias, os primeiros capítulos de Ezequiel, que ele vai falando o ano, a partir do 5º ano, que seria o 5º ano de Zedequias. Por isso que eu estou falando sobre Ezequiel agora, porque nós estamos querendo descobrir algumas coisas sobre esses primeiros 8 anos. Por que a gente dividiu Zedequias em 8 anos e 3 anos? Porque os últimos 3 anos do reinado de Zedequias foi o cerco de Babilônia a Jerusalém. Então, não estava acontecendo mais nada. Era o rei de Babilônia, o exército, cercando Jerusalém, e aí no final dos 3 anos, Jerusalém foi tomada e foi destruída, o templo e tudo mais. Então, os 8 anos, então Zedequias governou efetivamente durante 8 anos. Os últimos 3 anos ele estava ali preso em Jerusalém, segurando as pontas contra a invasão. Então, durante esses 8 anos, nós já vimos algumas coisas de Jeremias, nós vamos ver outras coisas na próxima aula, mas hoje Ezequiel ele não relata um acontecimento histórico, mas eu estou tomando esse tempo de hoje para mostrar que nesse período, exatamente nesse período, no 5º, no 6º ano do governo de Zedequias, ou seja, durante esses 8 anos, era isso que Deus estava falando. Por isso que é significativo, né? Nem todas as profecias a gente tem uma precisão tão grande para saber
ele estava profetizando exatamente nesse período, nesse momento do reinado. Então, nós vamos fazer assim, tipo uma visão. Eu vou apanhar algumas coisas nesses primeiros capítulos. Não é um estudo do profeta Ezequiel. O primeiro capítulo, por exemplo, é toda uma visão que ele tem. Ezequiel tem muitas visões. Os profetas tinham visões de Deus, mas Ezequiel, Daniel, Ezequiel, eles recebiam muitas visões, né? Então você vê, Jeremias fala: Deus me mostrou uns figos bons e figos ruins. Tinha umas outras coisas que ele via, mas não eram muitas visões. Isaías também. Isaías teve um encontro com Deus no capítulo 6, teve uma visão da presença de Deus, mas a maioria do livro de Isaías não é de visões. Agora, Ezequiel, ele tem muitas visões, e algumas visões muito fortes, e a presença de Deus, ele tem visões assim do trono da presença de Deus, como poucos na Bíblia, né? Então é muito interessante, mas nós só vamos pegando algumas coisas para que a gente entenda um pouco o que Deus está falando nessa época, né? Que Deus, nessa época Deus estava falando com Ezequiel. Então, capítulo 1, versículo 3, fala que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, eu não vou ler essa visão, mas é uma visão impressionante. Tem coisas que a gente não sabe interpretar, né? Porque ele vê os querubins. Os querubins aparecem com outro nome, serafins, em Isaías. Os querubins, ou 4 seres viventes, aparecem no livro de Apocalipse. Tem muitas semelhanças, mas ele tem uma visão tremenda. Ele descreve esses querubins em bastante detalhe. Perto dos querubins tinha umas rodas, uma roda dentro das rodas, e o som das asas, o som das rosas. Então ele vai descrevendo isso, mas no final, versículo 26 ou 25, ele fala: ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, parando eles, os querubins abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, ele fala semelhança, porque ele está vendo uma visão, ele não sabe exatamente, assim, me parecia que era um trono. E sobre o trono, a semelhança do trono, havia uma semelhança de um homem. E como nós temos um livro que eu recomendo muito, né, que é Quem Almoçou com Abraão, né, que ele vai falar sobre todas as aparições, ou quase todas as aparições de Deus no Velho Testamento, quando Deus aparecia como anjo, quando Deus aparecia como homem, e essas visões também. E em todas elas, nós podemos entender que era Jesus, né? A divindade é um mistério, é Deus, Deus Pai, Deus Filho, mas a ideia é assim, que quando Deus aparece como homem, de uma forma visível, porque o Filho de Deus é quem expressa Deus, é quem revela Deus. Ninguém consegue ver Deus de fato. Então você vê o Filho de Deus. João 1 fala assim, que ele que estava no seio do Pai revelou quem Deus realmente era. Então nós entendemos que todas as aparições de Deus, era quem as pessoas estavam vendo de fato, era Jesus. E eu acho que é um judeu messiânico, ele usa isso inclusive para passar a mensagem do Messias para os judeus que não têm revelação de Jesus, para mostrar que no Antigo Testamento, porque os judeus hoje, eles pensam que o Jesus Cristo, né, que nós falamos Jesus Cristo, Cristo significa Messias. Na verdade, nós estamos falando, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando assim, Jesus o Messias. O Messias é quem Israel esperava. E quando nós falamos, assim, os judeus acham que esse Jesus é uma outra religião, é um outro Deus, o Deus deles é um só, não pode ter trindade. E o Asher e outros irmãos também messiânicos, eles mostram para os judeus que
o Jesus que nós estamos falando não é um outro Deus, não é um Deus diferente para eles, é o mesmo que, como o título do livro fala, o mesmo que foi almoçar com Abraão, é o mesmo que apareceu para ele. E isso é muito importante, né, para ver como que a Bíblia é uma só e que nós não podemos de forma nenhuma criar algo tão diferente no Novo Testamento, como se nós estivéssemos falando de alguma coisa que não estivesse já na sequência da revelação de Deus durante todo o Antigo Testamento. Bom, então ele viu a semelhança de um homem no alto sobre ele, sobre o trono. Vi como o brilho de âmbar, como aspecto de fogo pelo interior dele. E essa visão, outra maneira, outra prova de que isso é Jesus, se você comparar essa descrição com a visão de João, apóstolo João, em Apocalipse 1, que ali está claro que ele está vendo Jesus, a descrição de Jesus é idêntica a isso aqui, né? Então ele tem um aspecto de fogo, desde a semelhança dos seus lombos, daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, gente, todo o capítulo 1, toda essa visão é uma preparação para o chamado que vai acontecer agora no capítulo 2. Então, Deus deu a ele essa visão. E não sei se vocês vão lembrar, mas acho que na semana passada nós falamos sobre aquele confronto dos falsos profetas, e em Jeremias 23, Deus falando com Jeremias, ele fala assim: como que esses profetas que estão falando que vai acabar o cativeiro, estavam falando coisas que Deus não tinha falado, e ele pergunta: de onde que essas pessoas pegaram as suas palavras? Eles estiveram no meu conselho, eles entraram, ouviram a minha voz. Então isso aqui é uma demonstração muito forte de como é o verdadeiro profeta de Deus. Olha que visão! Ezequiel não começou a falar assim: eu vou ser profeta, e ficou imaginando uma coisa. Claro que hoje nem sempre a palavra de Deus vem com tanta clareza, com tantas visões e de uma forma tão nítida, mas da mesma forma, para a gente falar que tem uma palavra de Deus, nós precisamos ter um encontro com Deus. Então esse capítulo 1 e tudo que Ezequiel vai descrevendo mostra que para alguém ser um mensageiro, um porta-voz de Deus, como Deus fala assim em Jeremias 23, quem esteve no meu conselho, quem realmente ouviu a minha voz? Ezequiel ouviu, né? Ezequiel realmente teve. Então Ezequiel cai sobre o rosto, capítulo 2, versículo 1, Deus fala com ele, ou Jesus fala com ele: filho do homem. Essa é uma coisa interessante também, que durante todo o livro de Ezequiel, Deus chama Ezequiel de filho do homem, que é uma expressão que é muito usada para se referir a Jesus, né? Então, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Gente, deve ser uma coisa difícil, né? Porque ele viu tudo aquilo e ele caiu, Daniel caiu, João caiu, os homens assim, quando viam a glória de Deus. Eu lembro de uma experiência meio suspeita, né? Que eu era muito jovenzinho, estava num acampamento em Goiânia, e estava acontecendo muita coisa boa, foi uma experiência muito jóia, mas na empolgação, naquelas coisas assim, daquelas que você passa muito facilmente com inexperiência, com carne, com, sei lá, com várias coisas, as pessoas passam muito facilmente de uma experiência genuína, de batismo no Espírito Santo, de ter realmente uma experiência com Deus, e começam a achar que estão vendo coisas. Então assim, estava meio aquele ambiente, né, de renovação, de vendo coisas assim,
E aí tinha umas pessoas que falavam assim: eu estou vendo anjos, eu estou vendo, acho que mais de uma pessoa, estou vendo anjos, olha lá, estou vendo anjos, tem umas luzes ali. E aí as pessoas queriam correr atrás dos anjos, né? E depois outros falam assim: não, não é anjo, ali tá dando uns raios, uns relâmpagos aí no horizonte, né? Mas eu sempre lembro dessa experiência, porque quando você vê anjos, que seja, você não vai correr atrás do anjo, né? Às vezes você vai correr do anjo, ou você vai cair morto, ou você vai falar como Isaías: quem sou eu? Eu sou uma pessoa impura. Isaías não é, sei lá, a Bíblia pelo menos não fala, eu acho que Isaías não era uma pessoa que estava vivendo em pecado, mas ele sentiu a indignidade dele, ele sentiu a sujeira diante de Deus. Assim, é como você limpar um cômodo e achar assim, não ter uma iluminação muito boa, né? E achar que os vidros, que o tapete, que as cadeiras estão limpos, e aí você joga uma luz forte, você vê um monte de sujeira que não tinha visto antes, né? Então, na presença de Deus, como essas coisas aparecem. Então, Ezequiel cai, e várias pessoas tiveram essa experiência. Daniel precisou do anjo passar força para ele, porque ele estava assim, ele estava tudo bambo, assim, estava tudo sem força. Fica em pé. Não consigo ficar em pé. Mas Deus falou assim: põe-te em pé e falarei contigo. Bom, então entrou em mim o Espírito. Isso é a coisa importante, que se não for isso, não vai ter força, não vai conseguir. Quando falava comigo, me pôs em pé. O próprio Espírito colocou Ezequiel em pé e ouviu o que me falava. E aí vem esse chamado de Ezequiel, que é um chamado duro. Deus falou mais ou menos isso com Jeremias também. Falou: eu estou mandando você. Quantos gostariam de ter um chamado de um profeta, de poder falar? Gente, é maravilhoso. Eu acho que não tem coisa mais importante, não tem coisa mais gloriosa do que, primeiro, de você ter um encontro com Deus, de você ouvir o que Ele fala, e de você poder falar aquilo que você sabe que Deus falou. Não é talvez, não é pode ser, estou sentindo, tive uma impressão. Essas coisas são importantes, é assim que a gente vê. 1 Coríntios 13 fala: agora nós vemos em parte, profetizamos em parte, conhecemos em parte, mas em algum momento Deus precisa, há momentos de crise, há momentos muito dramáticos e críticos na história, em que Deus precisa falar claro, porque a ideia da justiça de Deus Deus precisa exercer justiça para que o seu reino possa vir. É necessário que a justiça de Deus seja manifestada, mas Deus não vai exercer sua justiça sem dar um aviso antes. É necessário que as pessoas tenham um aviso. Nós precisamos ser avisados, a igreja precisa ser avisada, o mundo precisa ser avisado, a geração que está vindo aí precisa ser avisada. Então, para isso Deus precisa falar claro. E nós temos profecias também que falam de uma forte unção profética, de 2 testemunhos no livro de Apocalipse. Deus fala em Malaquias: eis que antes do grande e terrível dia do Senhor eu vou enviar meu profeta Elias. Então a gente tem essa promessa de Deus, no meio de toda essa confusão religiosa. A gente falou isso domingo passado, de quantas palavras proféticas e quantas palavras conflitantes, e uns estão falando Deus está falando isso, e outros estão falando assim Deus está falando uma coisa diferente. Tem coisas que são complementares, tem palavras de Deus que são complementares. Deus está falando uma coisa para um, Deus está falando outra coisa para outro, e as duas coisas se complementam. Mas tem coisas que são conflitantes, que são contrários. Deus não pode estar falando nessa época que vocês vão para o cativeiro, para um, e para outro fala assim: não, eu vou acabar com o cativeiro, vou acabar com Babilônia. Deus não podia estar falando as duas coisas ao mesmo tempo. Então precisa ter uma palavra clara, mas Ele fala: eu estou mandando você com uma palavra clara, mas o povo não vai te ouvir. Olha só, que missão.
eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Ezequiel fala muito, tem muitos capítulos que ele fala para o Egito, para Edom, para a Síria, para outros países, Moabe. Ele fala com as outras nações também, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas. Isso era uma coisa difícil. Vocês viram, e vamos ver mais ainda, que Jeremias pagou um preço alto. Deus está falando assim: você tem que falar a minha palavra, não importa se eles são contra, não importa se eles são... É uma coisa você falar com quem não quer ouvir, agora você falar com quem vai te pôr na prisão, que vai talvez te matar, é mais sério ainda. Mas ele fala assim: não temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Então, nós vemos aí que tanto o povo que ficou em Jerusalém, quanto o povo que tinha ido com ele para o cativeiro, os dois eles tinham mais ou menos a mesma atitude de coração. Vamos mais ou menos nesse mesmo sentido. Capítulo 3, versículo 7 fala que a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, dura de coração. Mas fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Mas agora eu quero voltar um pouquinho para o início do capítulo 3, que tem uma coisa também bem semelhante ao que acontece no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 1. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e era na minha boca doce como mel. Então, só estou querendo pegar algumas coisas importantes para o ministério profético. Que ele realmente precisa conhecer a Deus. E quanto mais perto do fim, essa época nós estamos estudando, ele fala sobre o fim da nação de Israel, no sentido que eles iam para o cativeiro, depois eles seriam restaurados, mas ele tem uma figura do fim do mundo, né? Ele tem uma relação, esse período, essas profecias, tem muito a ver com o fim do mundo. E aliás, Jerusalém, a destruição, essa aqui vai ser a primeira vez que Jerusalém como cidade que era do povo de Deus, e seria destruída. A segunda vez foi no ano 70, né, depois de Jesus. Mas essa foi a primeira vez. As duas épocas foram épocas que simbolizavam muito o fim do mundo, porque no fim dessa era, todas as profecias falam que Jerusalém vai ser atacada por todos os lados e Jesus vai voltar para salvar. Então Jerusalém não será destruída no fim dos tempos, mas vai passar por um grande fogo de purificação, por uma grande dificuldade, por uma grande guerra. Mas os ataques e a destruição ou não de Jerusalém eram sempre simbólicos do fim do mundo. Então, por isso que essa época tem a ver, tem muitos paralelos com o fim do mundo. Por isso que muita coisa aqui você vai ver um paralelo com Apocalipse, né? Eu não tenho tempo para ler, mas Apocalipse 10, eu só vou fazer algumas referências, né? Apocalipse 10, Deus também mostra para João, é um capítulo curto, Apocalipse 10, mas é muito significativo, porque lá fala que
aparece um anjo falando que não vai ter mais tempo, porque uma coisa assim que a gente sempre vê, Jesus vai voltar, vai ter juízo final, vai ter uma coisa no final de todos os tempos, mas sempre não é o tempo, não é o fim ainda, não é o fim ainda. Deus dá misericórdia, Deus salva, Deus protege, né? Então tem essa ideia assim de que Deus fala do fim, às vezes vem um juízo parcial, como nessa época foi um juízo, mas não era o fim do mundo ainda. No tempo de 70 depois de Jesus, também foi uma destruição terrível, mas não era o fim do mundo. Agora vai chegar um tempo em que vai ser o fim mesmo, e várias vezes aqui na profecia de Ezequiel ele fala, o fim, esse é o fim. Então, em 2 Pedro fala assim, o povo fala, né, como vai ser o fim, mas nunca aconteceu, né? Eu não sei, aqui, dependendo da sua idade, você já passou por uma série de notícias, né, de crises econômicas, né? E as crises vão acontecendo mais rápido, né? Por exemplo, no século XX, né, que eu não era vivo ainda, né, tinha a Grande Depressão, em 1929, todo mundo sempre falava, nossa, naquele tempo, e tinha gente pulando de apartamentos, se matando e tal, por causa de crise econômica, porque eles tinham perdido todo o dinheiro. Mas depois disso, claro que teve crise da guerra, mas a crise econômica, como aquela Grande Depressão, demorou muito para que houvesse uma outra meio parecida, mas agora, no nosso tempo recente, a gente lembra agora de 2008, mas houve várias crises muito sérias, que mexeram com o mundo inteiro. Então, tinha aquela época, né, no fim do século, né, no fim dos anos 90, vocês devem lembrar que falava assim, olha, tem um bug do milênio que vai detonar todos os sistemas de economia, de defesa, os computadores não estão preparados para mudar, né, para o ano 2000 e tal, e a gente ficava assim, o que vai acontecer, né? Que mais que eu posso dar como exemplo, né? Eu lembro assim, meu pai falava muito assim sobre os acontecimentos, a gente tinha até um tipo assim de um muralzinho na nossa casa, que ele recortava umas notícias que ele lia nos jornais e nas revistas e colocava lá para a gente ler, né? Quando a gente era pequeno, ele conseguia ler para todo mundo, mas quando os filhos já estavam maiores, assim, não conseguia às vezes reunir, então ele colocava lá no muralzinho que a gente tinha, né? E eu lembro de ler as coisas assim, olha, o petróleo vai acabar, se não me falha a memória, era assim, no meio da década de 70 para 80, não vai ter mais petróleo. Então, assim, o que a gente entende disso? O que acontece na nossa mente? Falaram que ia ter o bug do milênio, não teve nada. Falaram que ia acabar o petróleo, não acabou nada. Falaram que podia ter uma crise mundial, que ia estourar de vez a economia das grandes potências. Teve crise, mas recuperaram, já começaram de novo. 11 de setembro, teve 2001, teve o ataque contra as duas torres, o povo foi para as igrejas, ai meu Deus está julgando a nação, né? De poucos meses já tinha esquecido disso, voltado tudo normal. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, quando que vem o fim? E tem um lugar, eu acho que no capítulo 7, olha só, depois a gente vai voltar, né? Mas eu só queria mostrar assim que Ezequiel está falando assim, não vai demorar mais, porque também fazia muito tempo aqui que Deus estava falando, por causa de Manassés, por causa do pecado, eu vou julgar, e vinha alguns juízos parciais, né? Já tinham ido 2 levas para a Babilônia, mas não tinha acabado, né? Agora 7:2 ele fala, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira. O que eu quero dizer? Assim, que o profeta
ele precisa falar. Tem um tipo de um aviso que é: cuidado, o cálice da ira de Deus está se enchendo, uma hora vai encher, uma hora Deus vai julgar, uma hora vai julgar, mas a gente não sabe quando, então nem devemos falar quando. Claro que vale a pena alertar, claro que vale a pena dizer: não brinque, prepare sua vida, você não sabe quando, você pode partir hoje, né? Então o fim pode vir para você, né? Então tem essa necessidade constante, mas uma hora os profetas vão dizer. Então eu estava voltando para Apocalipse 10, lá em Apocalipse 10 o anjo também fala, agora, né? João está vendo uma visão, não aconteceu no tempo de João e não era nem isso que Deus estava falando, mas Deus estava dando para ele uma visão. Tem um momento em que um anjo, e ele vai dar a palavra para os profetas, né? As pessoas não vão ver o anjo, mas o anjo tem uma palavra de Deus que vai ser enviada para os profetas, e lá em Apocalipse 10 ele está dizendo: não tem mais tempo, agora é para valer, vai acabar mesmo. E nesse capítulo 10, o anjo também dá um livro, igual esse aqui, voltando para o capítulo 3 aqui, de Ezequiel, ele recebe um livro, o livro é a palavra profética, é a palavra de Deus, e ele fala para comer o livro. E o comer, né, Jeremias, ele não tem essa visão de comer um livro, mas ele fala: achei as tuas palavras e as comi. Acho que é Jeremias 15. Achei as tuas palavras e as comi, e elas eram doces para mim. Gente, olha que contraste. Aqui, Ezequiel fala, no 3:3, eu comi o rolo, e era na minha boca doce como mel. Só que, lá em Apocalipse, ele fala: na minha boca era doce, mas quando chegou no estômago era amargo, porque o efeito disso, o efeito é duro, né? É difícil você enxergar isso. Então o profeta, ele precisa, gente, eu não posso transmitir isso porque eu não tenho essa experiência, mas a gente lê essas coisas e Deus, é maravilhoso olhar para a santidade de Deus. Por que a palavra de Deus é doce? Porque Deus é perfeito. Se você começa, tem gente que já vai direto lá no juízo e começa a falar assim: Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer juízo, já começa no amargo. Não, tem que começar no doce, porque o doce Deus é justo, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, Ele não quer que ninguém pereça. Então existe algo tremendo. Se nós não nos enchermos da doçura de Deus, nós jamais vamos poder falar da amargura, da parte amarga. Então, o livro da lei de Deus, as profecias, a natureza de Deus, até mesmo o propósito de Deus de restaurar toda a criação, de colocar o seu reino aqui na terra, isso tudo é maravilhoso, é doce. Agora, tem algo que precisa acontecer. Eu não quero falar sobre isso. Você quer? Eu não quero falar sobre isso, mas está aqui. Em algum momento, as pessoas que recebem a doçura de Deus, que conhecem essa santidade, esse homem que está no trono, esse fogo que aparece, em algum momento esse fogo é prazeroso. Esse fogo, para quem está perto de Deus, quem está sendo purificado desde agora, é maravilhoso estar perto do fogo. O fogo tira as impurezas, o fogo traz luz, o fogo traz calor, o fogo é maravilhoso. Mas o fogo, para quem não está preparado, é terrível. Então ele recebe essa doçura. Só que lá, assim, pula para o versículo 14, 3,14, então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado. Olha, o cara que recebeu o livro, que comeu o livro, ele vai amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor é forte sobre mim. Então, isso aqui é uma visão desse paradoxo, né?
desses dois fatores. E o profeta, outra coisa que simboliza quando fala comer, porque quando você é simplesmente um mensageiro e alguém fala assim: vá lá e fale com seu chefe que está acontecendo isso, isso e isso. Você transmite uma mensagem, você ouve e transmite. Aquilo não entrou dentro de você, você é um mero mensageiro. Agora, o profeta, ele não pode ser um mero mensageiro. A ideia de comer essa palavra, ela precisa passar a fazer parte. E esse mesmo paradoxo acontece com Jeremias. Ele fala: eu achei as tuas palavras e comi. E, olha, como é maravilhoso, ele expressa a alegria de ter comido as palavras de Deus. Mas daí a pouco ele está falando: Deus, por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou quando eu nasci? Por que eu tenho que falar? Jeremias é hiper melancólico, né? Hiper, sim, ele reclama, fala assim: o Senhor me castigou, o Senhor me enganou, ele fala para Deus, né? Em determinado ponto ele fala assim: o Senhor me enganou, eu achei que ele não fala o que seria, mas de alguma forma ele tinha uma outra ideia, o Senhor me enganou. Então, ser profeta envolve essas duas coisas, né? Envolve a doçura de Deus, porque Deus é puro, Deus é maravilhoso, os caminhos dele são retos. Os salmos falam que os juízos de Deus são maravilhosos, assim, eu não lembro agora dos adjetivos, mas ele fala, os juízos são perfeitos, são justos. Nós não entendemos, quando a gente vê tanta coisa ruim que aconteceu naquela época, tanta coisa ruim que ele fala que vai acontecer nos últimos dias, assim, Deus, o próprio Ezequiel, ele tem um momento que ele está profetizando e uma pessoa morre. Aconteceu com Jeremias também. Aconteceu em Atos 5, com Ananias e Safira. Quando a glória do Senhor vem, as coisas, o Senhor está presente e não pode brincar com ele, mas ao mesmo tempo, como eu falei assim, é glorioso, não é para ficar assim, com medo. É muito bom estar na presença de Deus, mas é muito sério também, é muito sério. Então, essa situação, né, do juízo de Deus, Deus é perfeito nos seus juízos. Quando nós queremos, eu sempre uso esses exemplos, né, porque todo mundo assiste filmes dos bonzinhos e os bandidos e os mocinhos, né, assim, sempre, quase todos os filmes, assim, né, tem alguma coisa assim que contrasta, porque é a nossa vida, né? Qual que é o drama que a gente enfrenta, né? A gente tem as pessoas que estão lutando por alguma coisa boa e tem os bandidos, tem os corruptos, tem os que querem acabar com, né, que estão a fim de destruir, né, aquilo de bom que vai acontecer. E Deus é perfeitamente justo, nós não. Nós somos induzidos, né, por novelas, por filmes, por seriados, nós somos induzidos a desejar a morte, desejar o mal. Deus julga, os juízos de Deus são terríveis, mas Deus não tem esse desejo de vingança. Deus não é assim, né? Os filmes tem algumas histórias e filmes de vingança que são terríveis, e esse não é um espírito de Deus. Agora, Deus tem um juízo que precisa acontecer, e eu falo assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, em todos os tipos, assim, nós estamos vivendo uma época, e na verdade, em alguns sentidos, tem em todas as épocas, as pessoas, tem criminosos, tem os corruptos no governo, assim, isso é a nossa convivência, mas nós estamos vivendo uma situação especialmente dramática, né, no Brasil, que tem muita coisa ruim acontecendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós desejamos o mal para quem, às vezes eu vejo assim, muita gente desejando o mal, simplesmente porque o outro pensa diferente, simplesmente porque você defende um outro lado. Gente, isso não é o Espírito de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer o juízo de Deus, a justiça de Deus é muito diferente da nossa. Então, antes que a gente se coloque
como juiz dos outros, antes que a gente tenha essas atitudes, nós temos que ter muita mudança no nosso coração. Para ser um profeta de Deus, realmente tem que ter um espírito diferente. Quando os discípulos, tem um exemplo claro disso nos evangelhos, né? Que Jesus estava passando, acho que por Samaria, e como ele estava indo para Jerusalém, o povo de Samaria, que não se dava com os judeus de Jerusalém, de Judeia, eles não quiseram receber Jesus, não quiseram, aqui você não entra. E os discípulos falam assim: Jesus, que tal a gente chamar fogo do céu sobre esse povo aqui, igual Elias, né? Que tal a gente chamar? E Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então isso demonstra muito, assim, essa ideia, assim, de que, né, Deus precisa julgar esses pecadores, Deus precisa acabar com esses homossexuais e que eu não sei o que, e às vezes nós estamos com o espírito totalmente errado. Mesmo quando são pessoas que estão fazendo coisas erradas, nós estamos com o espírito errado. Então é muito, muito sério a gente entender o coração de Deus. Bom, eu tenho várias coisinhas aqui que eu preciso mostrar. Passando rapidamente, capítulos 4 e 5 principalmente, até durante o capítulo 3, esses capítulos 3, 4 e 5, Deus dá para Ezequiel umas tarefas muito difíceis. Não vou entrar nisso, mas ele tem que ficar deitado de um lado não sei quantos dias, comendo comida, pouca comida, quase morrendo de fome. Ele tem que mostrar como que Jerusalém vai ser sitiada, ele tem que demonstrar com a vida dele. Então isso é um outro aspecto do profeta, igual Jeremias que andou com o canzil no pescoço. A gente precisa saber que muitas coisas vão ser evidenciadas na prática, ok? Uma coisa que Ezequiel acompanha muito é a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus no capítulo 1, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho como a glória de Deus saiu de Jerusalém. Mas eu só queria mostrar no capítulo 5, ele fez um sinal, né? Ele teve que cortar, ele tinha que cortar o cabelo e a barba, e aí ele põe uma terça parte no fogo, uma terça parte com a espada, uma terça parte espalha, né? Mas olha aqui o que ele fala no versículo 5: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, que coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. E tem uma tradução que fala que Deus colocou Jerusalém no centro, e tem outros textos em Deuteronômio, em Atos 17, Deus fala que Ele faz todas as coisas com o resto das nações, mas pensando em relação a Jerusalém. Então essa centralidade de Israel, de Jerusalém no plano de Deus, é muito, muito importante. E até hoje, né, quem que poderia imaginar, 100 anos atrás, que Jerusalém e Israel voltariam a ficar no centro do foco das nações, das guerras, dos conflitos? Quem podia imaginar isso, né? Então, realmente as coisas já estão se preparando, porque antes a gente fala assim: como que vem o fim? Se a Bíblia fala que no fim vai ter uma grande guerra contra Israel, há 100 anos não tinha nação de Israel, 150 anos, não tinha nem judeus quase voltando para Israel. Então, ele coloca assim, que Jerusalém está no centro, mas por que Jerusalém estava no centro e porque eles eram o povo da aliança, Deus tinha que julgar mais severamente Jerusalém antes de julgar as outras nações, porque como é que ele ia julgar as outras nações se ele não tinha julgado nem o povo dele? E é isso que fala em 1 Pedro 4, que é tempo do juízo começar na casa de Deus. Então, tanto com Israel, e hoje os judeus estão em Jerusalém, em Israel, Deus tem a nação de Israel,
Mas eles vão passar por muito apuro ainda. Eles vão passar por muitos ataques, por muitas aflições, porque eles ainda não, como nação, eles ainda não se voltaram para o Senhor. E isso precisa acontecer. Agora, isso também se refere a nós como igreja, que como que Deus vai julgar as nações, e é isso que eu tenho falado bastante aqui nas aulas, quando você pensa sobre governo, sobre políticos, sobre congresso, sobre todas as formas de governo e todas as formas de corrupção que estão no governo, todas as coisas erradas que tem no governo, e você acha que Deus vai julgar o Brasil, que Deus vai julgar as nações, que Deus vai julgar os políticos, se Ele não trabalhou, se Ele não tratou conosco como igreja? Você acha que Deus, porque Ele está falando assim, olha só, volte para o versículo 5, está falando sobre Jerusalém. Eu quero que vocês entendam isso literalmente para Israel, mas também referente a nós como igreja, tem as duas aplicações. Então ele fala, esta é Jerusalém que coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Deus colocou a igreja também, é o povo dele, é o remanescente. De quem que Deus realmente espera justiça? Você acha que Deus vai julgar as nações, mas de quem Deus realmente espera que haja compromisso com a verdade, compromisso com ética, com moral, com aliança? De quem que Deus espera isso? Você acha que Deus espera isso dos políticos? Não, porque Ele espera isso antes da igreja. A igreja teria que ter isso para começar a afetar a nação como um todo. E isso que Ele fala, olha, eu coloquei Jerusalém no meio das nações, versículo 6, ela porém se rebelou contra os meus juízos mais do que as nações. Tem uma estatística, pelo menos nos Estados Unidos, que o divórcio tem um índice mais alto de divórcio dentro da igreja do que fora. Tem uma estatística que diz isso. Então, sim, ele está falando assim, vocês estão fazendo pior do que as outras nações. Não é só que vocês não estão sendo melhores, vocês estão sendo piores. E por isso a ira dele precisa ser exercida. Então, eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas assim, é um assunto muito profundo. Como eu falei assim, eu não me acho preparado para falar sobre o juízo de Deus. Eu não me acho capaz de falar sobre o coração de Deus. Eu queria ver, tem um versículo no capítulo 6, que ele fala assim, capítulo 6, versículo 9, então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em exílio, quanto me quebra, isso é Deus falando, isso não é o profeta, quanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Eu não sei se a sua versão fala outra palavra, mas a ideia assim, que, sabe aquela expressão assim, que a pessoa fica de coração partido, né? Coração totalmente partido por causa de uma situação, às vezes é por causa de um romance, às vezes é por causa de um filho ingrato, sei lá, assim, por causa de uma coisa que mexe muito com o coração. É essa expressão que Deus está usando. Então, para você, tem vários versículos que falam assim, eu vou derramar meu furor, e a minha ira não vai parar até que o meu furor complete a sua obra. Gente, eu entendo que Deus, como um Deus santo e justo, Ele não pode, pela natureza dEle, Ele não pode ser indiferente em relação ao pecado. Nós vivemos num mundo onde, às vezes, as pessoas que cometem algum crime vão para a cadeia, às vezes algum político paga o que fez, mas na maioria das vezes não. Maioria das vezes não. Então tem muita coisa que não recebe retribuição, e quando recebe retribuição, como a gente está cansado de ver aqui no Brasil, tanto de chefes de tráfico de drogas e chefes de quadrilha na política também, eles continuam fazendo as coisas na cadeia, eles continuam. E como nós vimos agora no Rio, a Lava Jato está prendendo todo mundo, e os caras que não foram para a cadeia continuam fazendo, como se não tivesse nada. Então,
que é a justiça de Deus? Em algum momento, a justiça de Deus, porque você lê uns versículos aqui, que eu não marquei, mas como eu falei assim, eu não me acho capaz, mas tem uns versículos aqui que são muito pesados, que Deus fala assim: eu estou cheio de furor, e eu não vou parar até que meu furor seja satisfeito. Não, parece que Deus tem uma ira, que ele tem que ir até o final da ira dele, e enquanto não chegar ao final da ira dele, a gente pode interpretar isso de uma forma errada. Mas o que Deus está falando é: todo pecado, toda injustiça, que não foi nem julgado e nem perdoado, porque graças a Deus nós somos injustos, mas o sangue de Jesus cobre os nossos pecados se nós nos arrependermos. Então ele está dizendo assim: o meu furor vai ser derramado, e é quase como assim, ele até usa essa expressão, o meu furor, a minha ira precisa ser satisfeita. É quase como aquela ideia errada que a gente tem de vingança, né? que quando alguém faz uma coisa contra a gente quer ver a pessoa sofrer para morrer, até o fim, sofrer terrivelmente. Deus não tem prazer no sofrimento. A única coisa que nós temos que ver é a justiça de Deus, como Deus falou com Caim, no primeiro homicídio. Ele falou assim: o sangue de seu irmão clama da terra para mim. O que esse sangue estava clamando? Tem que ser feito justiça, não pode ficar assim. As coisas injustas, tudo que está sendo feito, tudo que você está fazendo, tudo que nós estamos fazendo, precisa ser acertado. Nós podemos acertar isso com o sangue de Jesus, e a ira de Deus está totalmente satisfeita, e é isso que Ele quer. Mas Ele fala assim: eu fiquei quebrantado, partido, eu fiquei sofrendo por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Então a promessa de Deus é que o tratamento dele no povo dele, tanto o Israel natural, mas também com a igreja, é que ele vai tratar conosco até o ponto que a gente vai sentir nojo, coisas que hoje talvez nos atraiam ainda. Sabe o pecado que ainda, você sabe que está errado, mas ainda parece doce para você, é atraente, e Deus está falando assim: Ele vai fazer uma obra tal, que aquilo que é pecado para Deus vai ter a sensação de nojo, vai ser uma coisa como esterco, como uma coisa nojenta para nós, né? Então, isso que ele está falando. Ok, então eu só, rapidinho para terminar, eu queria que vocês vissem, do capítulo 8 em diante, eu só vou pegar alguns textos, mas essa sequência, os capítulos 8, 9, 10 e 11, Ezequiel tem uma visão, isso é uma sequência, vai tudo junto. Ele fala no 6º ano, então lembra disso, no 6º ano. Então nós estamos dos 8 anos de Zedequias. Ezequiel ficou 5 anos no cativeiro e não recebeu missão nenhuma de Deus, 5 anos. No 5º ano, né, que ele recebeu a visão e começou a profetizar. E agora, 1 ano depois, né, no 6º ano, ele tem essa visão. E aí, versículo 1, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, por isso que eu falo assim, parece que eles levavam uma vida relativamente normal. Ele tinha uma casa, né? Estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá, assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi, aí ele recebe outra vez a visão de Jesus no trono, Jesus com fogo, uma semelhança com uma aparência de fogo, desde seus lombos para baixo era fogo, dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. E olha só o que acontece com ele, versículo 3, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. Podia ter feito de um outro jeito, né? Mas pegou pelos cabelos, segurou pelos cabelos, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro,
que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. Então, aqui a gente não vai ter tempo de ler, mas ele vê uma porção de coisas, ele vê pessoas fazendo abominações dentro do santuário, pessoas adorando o sol, pessoas de costas dentro da casa de Deus, de costas para Deus, adorando o sol, pessoas fazendo todo tipo de abominação. Ele vê isso dentro do templo, e lembra que ele está no cativeiro, mas o templo está em pé aqui ainda, por poucos anos, mas está em pé. E a glória de Deus, quando que a glória de Deus aparece na Bíblia? A glória de Deus apareceu no templo, no tabernáculo primeiro, depois no templo, quando estava tudo certo, tudo preparado. A glória de Deus encheu, porque Deus quer habitar no templo. Mas aqui, versículo 4, 8, versículo 4, e a glória do Deus de Israel estava ali onde? No templo, onde ele vê uma porção, todo mundo fazendo, eles estão no templo de Deus, mas eles estão fazendo abominações. E gente, isso é muito sério, porque isso fala da condição da igreja, de estar na presença de Deus. A glória de Deus chega, mas as pessoas, esse aqui não é a glória de Deus que vem para encher. Na verdade, ele vai ver a glória de Deus subindo, a glória de Deus se afastando. Esse aqui é no 6º ano, ou seja, faltam 5 anos, mais ou menos, para o templo ser destruído. Isso aqui é mais ou menos 5 anos antes da destruição do templo. Mas antes da destruição do templo, nessa visão de Ezequiel, eu preciso só mostrar o final, mas ele vê todas as abominações, e a presença de Deus vai se afastando, e vai chegar no final. Só vou mostrar para vocês o final, no capítulo 11, versículo 22, no final dessa experiência, ele vê os querubins, porque todos esses querubins que ele vê, são eles que levam a presença de Deus. Eles são como se fosse a carruagem, como se eles fossem o condutor, né, da presença de Deus. Então os querubins elevaram suas asas, as rodas os acompanhavam, a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, me levou em visão, dada pelo Espírito de Deus, a Caldeia do exílio. Então, desde o capítulo 8, que o Espírito Santo pegou pelos cabelos, levou para Jerusalém, até esse final do capítulo 11, ele estava vendo todas as abominações, e no final a glória de Deus vai embora. Mas uma coisa muito importante acontece no meio. Agora vai para o capítulo 9. Ele ouviu uma voz que gritava: trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles, no versículo 2, tinha um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão. Versículo 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então aqui, a glória de Deus, que estava ali na casa, no final, lá no capítulo 11, essa glória vai embora, vai abandonar, o templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída. Mas antes disso, o que a glória de Deus vai mandar fazer? Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à cintura, e diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Isso acontece de novo, essa mesma visão acontece no Apocalipse. Apocalipse 7,
ele fala que vai ter um grande juízo, tem muitas pragas, muitas coisas, mas ele fala assim: antes de vir o juízo, marque a testa de todos aqueles que são selados, marque aqueles que são de Deus. Uma das grandes coisas que todo mundo quer saber é o que é a marca da besta, não é? Quando fala sobre escatologia, sobre coisas do fim, o que é a marca da besta? Como é que eu vou saber o que é a marca da besta? Será que eu vou levar a marca da besta? Gente, não precisa se preocupar com a marca da besta, eu quero essa marca aqui, ó. Essa é a marca. Se tem essa marca, você está livre, não vai ter marca da besta, não vai ser julgado junto com os outros. E o que é a marca? Vocês entenderam qual que é a marca? Passa pelo meio da cidade, né? Assim, às vezes as pessoas ficam especulando, o que era a marca? Era uma letra? O que era? Gente, não importa, o importa é por que eles marcaram. Marca com sinal, versículo 9:4, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, esse é o sinal. Não é, olha, gemer e suspirar e gemer não é crítica. Marque todos os críticos, pode até marcar, mas vai ser para outra coisa, né? Não é crítica, é um suspiro, é um gemido interior. Esse gemido, gente, é porque nós fazemos parte disso. Eu não estou criticando os outros. A idolatria, ele fala de uma imagem que provoca ciúmes de Deus. Deus está enciumado porque a sua noiva está dando mais atenção a outras coisas do que a Deus. Então, nosso coração precisa ser marcado pelo suspiro, pelo gemido em favor daquilo que está acontecendo. Então, essa é a mensagem, né, do começo, né, de Ezequiel. Ele vai falar sobre restauração também, mas eu só queria dar assim, um gostinho, assim, é só uma pequena amostra, só para vocês sentirem um pouco do que Deus está falando com Ezequiel durante esse período de Zedequias. Claro que como Ezequiel está lá no cativeiro, Jeremias, ele tinha muitas vezes que se dirigir ao rei mesmo, e aos outros príncipes e tal. Agora, Ezequiel, ele está vendo, em nenhum momento aqui fala do rei. Aliás, até fala assim, de uma coisa que o rei também vai ser julgado, 7:27, fala, o rei se lamentará, mas assim, praticamente não fala do rei, porque a visão de Ezequiel é sobre a condição do povo, a condição do povo de Deus. Esse povo que ele está vendo já é remanescente, já tinha acontecido muita coisa. Então, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos ver profetas se levantando, que nós possamos conhecer o coração de Deus e desde já que nós possamos exercitar o nosso coração, porque acho que na última hora, se o nosso coração não estiver pesado, está vindo o fim, eu preciso lamentar, não adianta fazer uma encenação, porque Deus não se engana com as nossas encenações, né? Não adianta gritar e chorar e fazer umas coisas assim exteriores. Nós precisamos realmente ter o coração de Deus, e isso só Ele pode nos dar, que a gente possa sentir nojo das coisas que na nossa própria vida, que nós possamos sentir um encargo de Deus que não é contra a igreja, assim, tipo aquela coisa crítica, aquela coisa que despreza as igrejas denominacionais, as igrejas neopentecostais, as igrejas tradicionais, assim, católicos, protestantes. A gente pode criticar, né? A gente pode ficar crítico de várias coisas e achar que nós estamos sendo melhores. Não, a ideia é, Deus quer purificar seu povo, Ele quer limpar. Malaquias fala assim, quando você menos espera, o Senhor da aliança virá para o meio do seu povo, mas quem suportará o dia da sua vinda? E o que ele está falando em Malaquias 3 não é a vinda final, é a vinda dele no meio da igreja para purificar a igreja. Então,
Essa é a palavra que nós precisamos ouvir e que a igreja precisa ouvir. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti nesse momento. Ó Deus, não temos condições de dimensionar os Teus sentimentos, não temos condições de expressar aquilo que o Senhor realmente sente, mas nós oramos para que hoje também, como o Senhor fez naquele tempo, lá no meio daqueles cativos, no meio daquele povo que estava no cativeiro, o Senhor escolheu Ezequiel, nem sabemos como, não sabemos nada da vida dele antes desse momento, mas de alguma maneira o Senhor encontrou alguém que pôde corresponder a Ti. O Senhor achou Jeremias, o Senhor achou Daniel. Deus acha pessoas na nossa geração, acha pessoas entre nós, acha corações totalmente entregues a Ti, porque nós precisamos, a igreja precisa, o mundo precisa ser advertido antes do grande dia final. Nós precisamos muito ouvir as Tuas advertências. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor também olhe para nós, olhe para a nossa situação. Sabemos que tem muita coisa que deve estar enchendo o Teu coração de tristeza e de necessidade de trazer juízo. Mas, ó Deus, que o Senhor possa nos advertir com amor, com ternura, com dureza, mas que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz e corresponder a Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.